nessa noite, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Eu vou ler esse capítulo, não se preocupe, o tamanho do sermão não é proporcional ao tamanho do capítulo, senão você ia ficar assustado, né? O capítulo é grande, mas acho que o sermão vai ser mais curtinho. Mas o texto aqui é maravilhoso, eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus 24, diz assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a terra de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça em que eu disser: Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. O encontro de Rebeca. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto,
e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente, as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondia meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do meu cântaro, do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço-te que me des de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. O casamento de Isaque e Rebeca. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Então deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor.
Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Então Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Muito bem. 11 minutos para ler o texto. É o maior capítulo de Gênesis. Um dos maiores capítulos com narração do Antigo Testamento. É um capítulo para falar de um casamento entre Rebeca e Isaque. É um capítulo que fala detalhes, viagem, camelo, poço de água, pingentes, prata, ouro. E a pergunta é: por que o Espírito Santo inspiraria Moisés a escrever um capítulo tão grande sobre o casamento de Isaque e Rebeca? Não há registro sobre o casamento com detalhes, por exemplo, de Abraão, o pai da fé. E tantos outros casos não há, mas aqui é contado com detalhe o casamento de Isaque e Rebeca. E o motivo, irmãos, é muito simples e muito claro. Esse casamento entre Isaque e Rebeca, ele é um tipo, ele é uma sombra, ele é uma figura do Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento. É uma sombra do casamento de Cristo com a igreja. É uma sombra do Evangelho. Quando Cristo veio e começa a igreja, então, depois que ele volta para o céu, ali no Pentecostes, era para os discípulos lerem esse texto e entenderem qual é o papel de Cristo, e qual é o papel da igreja, e qual é a importância dessa união, desse casamento. E há algumas coisas aqui, pelo menos 3, tem muito mais, você percebeu o tamanho do capítulo, mas há pelo menos 3 verdades muito claras, que mostram por que esse capítulo é uma sombra do casamento de Cristo com a igreja. Primeira coisa que você deve lembrar é que no capítulo 22, o que acontece com Abraão? Ele oferece Isaque em sacrifício. E Hebreus diz que, por causa daquele ato de fé, de amarrar Isaque, levantar o cutelo para matá-lo, no coração de Abraão, Isaque estava morto. Mas quando Deus disse: não faças isso, porque eu sei que você me ama, diz o texto de Hebreus que é como se Abraão tivesse Isaque de volta por ressurreição. E o capítulo 23, o que é que temos? A morte
de Sara, mãe de Isaque. E no capítulo 24, Isaque ressuscitado no coração do pai, Sara, que gerou Isaque, morta. O que é que vem no capítulo 24? A busca de uma noiva, de uma esposa para Isaque. Lembra de Cristo? Quando é que a igreja nasce no Novo Testamento? Depois que Cristo é gerado por Israel do Antigo Testamento. Depois que Cristo é gerado pela antiga aliança. E essa cai. E essa já não existe mais. Mas também a igreja nasce no Pentecostes. Depois que Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia, que é a comemoração do domingo que vem. O capítulo 24, então, já começa falando desse casamento. Figura do casamento de Cristo com a igreja. E as três verdades que eu quero dizer para os irmãos aqui, é, em primeiro lugar, que nesse evento aqui existe uma aliança. No versículo 1 até o versículo 9, você percebe e lembra da conversa de Abraão com o servo? Ele chama o servo e diz o que para ele? Põe a mão assim, atrás da minha coxa, e jura que você vai, e me promete que você vai até a terra dos meus parentes, do meu pai, e vai trazer de lá uma moça assim, para casar com meu filho. E aí o servo fala, mas se a moça não quiser vir ninguém, depois eu levo o seu filho para lá. E Abraão fala, de jeito nenhum, você não vai levar ninguém para lá. Irmãos, há uma conversa, há uma aliança, há um contrato, há um acordo entre Abraão e o seu servo para buscar uma esposa para Isaque. E é óbvio, pelo final do capítulo, que Isaque estava nessa história. Isaque estava esperando, porque quando o servo chega com Rebeca e conta tudo, ele já a toma. Rebeca estava lá, distante, pelo menos 1.500 quilômetros. E ela não sabia de nada. Talvez ela tivesse ouvido falar do tio Abraão, que há tantos e tantos anos antes tinha ido embora, mas não sabia que tinha um filho chamado Isaque, não sabia nada. E Rebeca estava lá no seu dia a dia, trabalhando, indo ao poço, pegando água, servindo seu pai, sua mãe, seu irmão. E lá longe, sem que ela soubesse, havia entre Abraão e o seu servo, e Isaque, uma aliança, um acordo, um contrato que alcançava Rebeca, que tinha a ver com Rebeca, que tornava Rebeca alguém importante nesse contexto. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, na noite em que Jesus Cristo foi traído, onde ele institui a ceia, ele fala ele toma um cálice e ele diz, olha, bebei dele todos, porque nesse cálice há o sangue, a nova aliança no meu sangue. Mas é a nova aliança que é revelada para vocês, porque a aliança que alcança vocês, o contrato na Trindade que alcança vocês é muito antigo. Em Efésios 1, 3 e 4 vai dizer que Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Tito, capítulo 1, versículo 2, Paulo escreve assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu. Prometeu quando? Antes dos tempos eternos. E quem é que existia antes dos tempos eternos? Nem você, nem eu, nem os anjos. Porque quando o primeiro anjo foi criado, foi inaugurado o quê? O tempo. Quando Deus prometeu salvar um povo antes dos tempos eternos, ele prometeu para quem? Para o seu filho, para o seu espírito. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 20, o autor dos Hebreus diz que há uma salvação para nós por causa do sangue da
eterna aliança. O sangue de Cristo nos salva não é apenas no momento da morte dele, mas desde toda a eternidade. Há uma aliança, há um contrato, há uma conversa entre Deus Pai, entre Deus Filho e entre Deus Espírito Santo que alcança você e alcança a mim. Assim como Rebeca, nós não sabíamos disso, nem imaginávamos isso, mas Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E é esse sangue de uma aliança eterna derramado é que nos alcança e que nos salva e nos transforma em igreja para sermos o quê? Corpo de Cristo, noiva de Cristo, prometida para o Cordeiro. Essa aliança tão distante de Rebeca, que ela nem podia imaginar, apontava para a aliança da Trindade Santa, que alcança você e que alcança a mim. Mas há uma segunda verdade nesse texto, muito interessante, que está no versículo 34. É o testemunho do servo. Você já deve ter percebido que nessa sombra, nessa figura, o servo aponta para quem? O servo aponta para quem, irmãos? Para o Espírito Santo. E quando ele parte, então, para buscar a noiva para Isaac, ele chega e a primeira coisa que ele faz na terra natal de Abraão é o quê? Orar, interceder, para que o serviço dele, para que o ministério dele vá a bom termo. Assim como o Espírito Santo intercede por nós, com palavras que você e eu não compreendemos. Mas a segunda verdade, então, é que quando o servo chega e ele ora, e ele encontra Rebeca, e tem todo esse contexto da oração dele, ele é levado para a casa de Rebeca, e ele faz o que em segundo lugar? Primeira aliança. Em segundo, ele dá o testemunho, ele aponta para Abraão, e aponta para o filho de Abraão. Olha aí o versículo 34, diz assim: então disse, sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idoso quando lhe deu à luz um filho, e esta deu a ele tudo quanto tem. E este deu a ele tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. O servo chega na casa então de Rebeca e ele dá um testemunho, não de si mesmo, dizendo, olha, eu fiz uma caminhada tão distante, como isso aqui é longe, né? E poeira, e os camelos cansaram, eu estou tão cansado, mas eu estou firme aqui. O servo não tinha nada que falar dele. O servo fala do seu senhor, e fala o que é de Abraão? Abraão, meu senhor, foi muito abençoado. Ele é muito rico, ele tem ouro, tem prata, tem servos, tem servas, tem animais e tem terra. Rico toda a vida. E ele tem apenas um único filho. E esse filho vai herdar tudo que o meu Senhor tem. Então eu vim aqui para saber se a Rebeca quer casar com o filho do meu Senhor. Você percebe que o testemunho do servo é o mesmo testemunho do Espírito Santo no Evangelho? Quem é Deus, irmãos? Deus Pai. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, dono da terra, do céu, das estrelas, do mar, dos animais, da sua vida, da minha vida. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. Dele é o ouro, dele é a prata, dele é a terra e tudo que há na terra e fora da terra. Ele é poderoso. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Os inimigos não podem contra Ele.
Ele é rico, Ele é poderoso, Ele é grandioso. E Ele tem apenas um filho unigênito. E o que é que Deus prometeu para Cristo? Depois que Cristo ressuscitou da cruz e foi elevado ao céu, o que é que Deus deu para Ele? Todas as coisas. Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito, está assentado à direita de Deus Pai. E como diz 1 Coríntios 15, Deus Pai colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas. Só tem uma coisa que não está debaixo do pé do Senhor Jesus, é o próprio Deus Pai. Mas todas as coisas pertencem a Cristo. O céu, a terra, os anjos, os animais, tudo é de Cristo. Ele é o herdeiro de Deus de todas as coisas. Mas nós, como igreja, somos o que com Cristo? Co-herdeiros. E a riqueza de Cristo é a nossa riqueza. A glória de Cristo é a nossa glória. O testemunho do servo sobre Abraão, o testemunho do servo sobre Isaque, é o mesmo testemunho do Espírito Santo sobre o Evangelho. Evangelho que salvou você e a mim. Evangelho que devemos proclamar também do mesmo jeito. Olha, Deus tem um filho, um único filho, herdeiro de todas as coisas. E se você for até Ele, você estará unido com Ele para sempre. E tudo que é dele será seu também. Percebe, irmãos? O texto de Gênesis 24 não é para a gente aprender como é que casa filho, ou como é que a gente casa. Não é sobre relacionamentos e namoro, nada disso. É para apontar para o Evangelho. É para apontar para Cristo e para nós, a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A aliança, um acordo que a gente nem sabia, mas foi feito e que alcança cada um de nós. Um testemunho de Deus Pai, de Deus Filho, que é exemplificado aqui e que aponta para o Evangelho que salva você e que salva a mim. Jesus Cristo, herdeiro de todas as coisas. E unido a Ele, temos todas as coisas. Aliança, testemunho, mas em terceiro e último lugar, nós temos que ver a decisão. Decisão de quem? Decisão de Rebeca. Quando o servo fala, olha, ele tem tesouro, ele tem tudo, o que Labão, irmão de Rebeca, fala? Ele é rico assim? Então pode levar minha irmã para lá. Ela está aí, pode levar. E a família faz aquela festa, aquela confusão toda, e de repente ali, Rebeca está calada. Não fala nada. No outro dia o servo levanta e vamos partir, e a família, não, deixa ela mais um pouco aqui, pelo menos mais 10 dias. E o servo responde, Deus me trouxe tão rápido até aqui, eu preciso voltar. Então ele diz o quê? Versículo de número 57. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la o quê? Pessoalmente. A palavra final não é de Labão. A palavra final não é da mãe de Rebeca. A palavra final é de Rebeca. A decisão pessoal é de Rebeca. E o versículo 58, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? O que ela respondeu, irmãos? Irei. Rebeca já tinha demonstrado o seu valor para o servo. Lembram que ele ora, ele fala o quê? Senhor, quando vier uma moça aqui e for tirar água, eu vou pedir água para mim. E se ela der água para mim e ela oferecer, dar para os animais, que seja ela escolhida. Parece uma oração estranha, né? Mas olha, quantos camelos estavam na viagem? 10 camelos. Quantos litros d'água bebe um camelo com sede?
quanto? De 80 a 120 litros, dependendo da sede. Vamos botar todo mundo por baixo, 80 litros. Quantos litros d'água ela tinha que tirar do poço e colocar no coxo? 800 litros. Percebem que a resposta da oração é quase um milagre? Não deixa que eu vou colocar água para os camelos também. Ela que oferece. Ela já tinha demonstrado que ela tinha valor. Mas apesar desse valor não adiantava. Precisava de ouvir sobre o filho. Precisava de ouvir sobre o pai. E de todas as glórias e riquezas que ela teria se fosse para lá. E então ela toma a decisão e diz o quê? Irei. É a decisão dela. Queridos irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, é uma decisão de cada um de nós. Não é do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Não é do meu filho, não é do marido, da esposa. É de cada um de nós. Quando nós ouvimos o quê? Deus tem um único filho, herdeiro de todas as coisas. E se eu me casar com ele pela fé, serei herdeiro de todas as coisas para sempre também. Rebeca toma a decisão e ela diz então, eu irei. Se você ainda nunca disse para Jesus assim, irei, é bom dizer. Se você é arrastado pelos outros para a igreja, até aqui valeu. Mas daqui para frente são as suas pernas. Daqui para frente é a sua decisão. Daqui para frente é o seu compromisso de dizer, irei. E ela então parte com o servo. E o servo é a figura de quem que eu falei, irmãos? O servo é a figura de quem? Do Espírito Santo. E quando ela fala assim, eu irei, eles então preparam toda a caravana, toda a comitiva, ela vai com a sua ama, que se chamava Débora, depois lá na frente aparece o nome dela, e outras servas, e elas todas sobem nos camelos e começam a voltar. Pelo menos o servo começa a voltar. Eu imagino que durante a caminhada, qual que era a conversa? Enquanto eles estão voltando para encontrar com Isaac, qual era a conversa? Provavelmente ela perguntava assim, como é Isaac? Ele é alto, baixo, ruivo, loiro, moreno? Ele é um homem de caça? Ou ele é um homem pacato, tranquilo? Como é que ele é? Como que Sara o criou? Como que o pai o criou? Conta essa história melhor de que Sara, quando estava com idade avançada, teve o filho. Conta para mim. E enquanto eles estão voltando, caminhando para encontrar com Isaac, o servo provavelmente vai contando para Rebeca quem era Isaac. Queridos irmãos, depois que a gente fala assim, Jesus, irei. Quem é que está indo conosco para o encontro com Cristo? O Espírito Santo. E a cada dia da vida cristã, o Espírito Santo, na palavra, vai nos revelando quem é Jesus. Como que ele foi criado. Como que ele é o Filho eterno de Deus, mas ao mesmo tempo foi gerado no ventre da Virgem Maria. Quais são seus valores, seus desejos, seus milagres, suas promessas. E assim como o servo foi indo com Rebeca para encontrar Isaac. Se algum ladrão, se algum salteador viesse, aqueles homens estavam ali para protegê-la, para guardá-la, para levá-la em segurança até o seu futuro marido. Assim também hoje, enquanto esperamos o nosso encontro com Cristo nos ares, está lá em 1 Tessalonicenses 4, o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos protegendo, protegendo a nossa mente, protegendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, para que ao nos encontrarmos com Cristo, estejamos o quê? Prontos. Depois, no final do capítulo, vai dizer aí, versículo de número 65. E perguntou ao servo, quem é aquele homem
que vem pelo campo ao nosso quê? Encontro. Paulo vai falar em Tessalonicenses que estamos indo e seremos arrebatados como igreja para nos encontrar com quem? Com Cristo nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Aliança eterna a nosso respeito. Não sabíamos, agora sabemos. Um testemunho maravilhoso, glorioso no Evangelho de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, herdeiro de todas as coisas. E a nossa decisão ao ouvir o Evangelho, dizer, irei. Por que eu vou ficar aqui, descendo até o poço, para pegar água para camelo, se eu posso ir e me casar com esse homem rico e maravilhoso que é Isaac? Lembrem, é uma sombra, uma figura que aponta para o noivo perfeito que é quem? O Senhor Jesus. E aponta também para o dia que nós seremos perfeitos, sem rugas, sem mácula, na presença do nosso Senhor. Gênesis 24, para todo mundo que lê, precisa trazer para a nossa mente, para o nosso coração, essas verdades do Evangelho. Por elas somos salvos. E são essas verdades que pregamos para o nosso próximo. Precisamos aprender, irmãos, como igreja, termos a habilidade de olhar para a Bíblia e em cada capítulo achar Jesus. Em cada capítulo achar o Evangelho. Em cada capítulo achar a nossa história de transformação por causa da graça do Senhor. Amém? Uma aliança, um testemunho e uma decisão. É o Evangelho de Jesus para nós. É a figura do casamento de Cristo com a igreja em Gênesis 24. Feche os olhos, vamos orar. Quanto que você conhece do maravilhoso Jesus? Você tem lido a Bíblia para saber como Ele é rico, como Ele é poderoso, como Ele é grandioso, como Ele é herdeiro de todas as coisas? Você tem lido a Bíblia para descobrir que você está no coração de Deus desde toda a eternidade? E sabendo das coisas que você sabe, quais têm sido as suas decisões diante de Deus? Sim para a salvação em Jesus. Sim para o ministério. Sim para o serviço ao próximo. Sim para uma vida santa. Eu irei. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto de Gênesis 24. Obrigado porque o teu evangelho é tão maravilhoso e ele está em cada capítulo da Bíblia. Ó Espírito Santo, testemunha na nossa mente, na nossa alma essas verdades. Inculque em nós, para que a nossa fé seja aumentada, seja fortalecida, para que a nossa esperança em Cristo seja viva. Ó Jesus, que teu Espírito realmente venha e caminhe conosco durante toda a nossa caminhada aqui na terra, até chegarmos perfeitos para o encontro com o Senhor Jesus. Como ansiamos, ó Pai, o dia que estaremos com o Senhor para sempre. Como ansiamos o dia em que participaremos das bodas do Cordeiro, porque nós mesmos, como igreja, somos a noiva de Cristo. Senhor, eu te peço mais uma coisa. Dá-nos coragem para pregar esse evangelho. Deus, tem igrejas pregando cada coisa, mas que ao entendermos o evangelho, ele esteja o tempo todo nos nossos lábios, e que o tempo todo possamos proclamar ao mundo que não há outro Salvador além de Jesus. Abençoa, Deus, meus irmãos, aqui da primeira igreja presbiteriana de Linhares, para que essa igreja seja uma testemunha de Jesus, de Deus Pai, de Deus Filho
de Deus Espírito Santo e do Evangelho tão maravilhoso. Oramos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.